O que Cuidado. Não. Não? Porque ela foi de avião pra casa. Sabe, rapaz, talvez não saiba entrar com sexy, ponto. Sério, parece gracinha. Sério, quer dizer, não sei falar com ela. E quando falo com ela, eu ponho tudo. Olha só, gente, essas desculpas aí não vão servir na hora do trabalho. Uma vez, a turma da banda fez uma guerra de travesseiros, o que não era permitido fazer. E foi tão divertido. E outra vez, nós perdemos o texto e não sabíamos que música a gente ia tocar. Então nós inventamos e ficamos tocando e tocando. Você não E o gostou? maestro não sabia que estávamos Não? fazendo. Robozinho. Foi um barato. Pegou o robozinho. Bem Diga, você robozinho. participa alguma coisa? Sabe o que eu faço quando eu me zango? Eu toco bar na minha flauta. É muito relaxante. Eu aprendi isso na academia. Você não sabe por que todos É por causa do exame final de ano. Às vezes, ter que estudar para exames me irrita muito. É por causa disso mesmo. Eu imaginei. Mas teve uma outra vez na Como você academia. chama? Michelle. Chega, né? Não, Michelle, você... Chega, deixa eu ver.